Ela era apenas uma faxineira, invisível aos olhos de todos. Até o dia em que o milionário a acusou injustamente de roubo na frente de toda a empresa. O que ele não sabia é que ela tinha provas contra ele. Em questão de horas, os papéis se inverteram completamente. De onde você está assistindo? Essa história de vingança e justiça vai te emocionar do começo ao fim. Se inscreva no canal agora mesmo e deixa seu like para mais histórias como essa. A reviravolta no final vai te surpreender. Maria Oliveira ajustou o lenço colorido em sua cabeça enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores espelhados da Monteiro Enterprises. O metal frio do carrinho contra suas mãos calejadas lembrava-lhe diariamente sua posição naquele universo corporativo. 5 anos. 5 anos acordando às 4 da manhã no pequeno apartamento de um cômodo em Cidade Jardim II, bairro periférico, que de Jardim só tinha o nome. 5 anos pegando 3 ônibus lotados, o primeiro ainda sob o céu estrelado, o último já com o sol nascendo timidamente. 5 anos chegando antes que qualquer executivo pisasse naquele prédio de vidro e aço que parecia tocar o céu. 5 anos limpando as digitais dos importantes das superfícies polidas, removendo manchas de café de carpetes que custavam mais que seu salário anual e sendo absolutamente invisível. O reflexo distorcido de seu uniforme azul claro nos painéis espelhados do corredor era como um lembrete constante. Aqui você não pertence. Maria evitava olhar para si mesma enquanto passava, concentrando-se nos detalhes práticos. 3º andar já limpo. 12º parcialmente feito. O 20º andar da presidência seria o último, como sempre. Seu relógio de pulso gasto, presente de sua falecida mãe, marcava 6h42 quando o elevador privativo chegou ao andar da presidência. O relógio digital na parede, impecavelmente sincronizado, mostrava 6h47. Maria verificou seu carrinho uma última vez. Produtos organizados, panos limpos, luvas novas. Respirou fundo antes de inserir seu cartão de acesso, sentindo aquela familiar tensão na boca do estômago. O escritório de Ricardo Monteiro, CEO da empresa, era sempre o último que ela limpava e o que mais temia, não pelos sofás de couro italiano que exigiam produtos especiais ou pelos objetos de arte que custavam mais que uma casa. Era pelo próprio Ricardo. A porta deslizou silenciosamente, revelando a antessala impecável que Carmen, a secretária executiva, mantinha em ordem militar. Dali, mais alguns passos até a porta de madeira nobre que guardava o santuário do poder da Monteiro Enterprises. Maria bateu levemente, como o protocolo exigia, mesmo sabendo que àquela hora o escritório estaria vazio. Sem resposta, girou a maçaneta dourada. Bom dia, Maria. Ela congelou na soleira, o coração saltando para a garganta. Ricardo Monteiro estava sentado em sua imponente cadeira de couro, girando lentamente para encará-la. A luz suave da manhã, que entrava pelas janelas panorâmicas, criava um halo quase divino ao redor dele, um efeito que Maria suspeitava ser cuidadosamente planejado, como tudo naquele escritório. Não eram nem 7 da manhã de uma sexta-feira, e ele já estava ali, impecável em seu terno italiano azul marinho, a camisa branca perfeitamente passada, a gravata bordô com discretos padrões geométricos milimetricamente ajustada. Seus olhos, de um castanho tão escuro que pareciam negros, observavam-na com aquela intensidade perturbadora que fazia os joelhos de Maria fraquejarem. Bom dia, Sr. Monteiro, gaguejou mantendo o olhar baixo, fixando-se no padrão intrincado do carpete persa. Suas mãos apertaram instintivamente o carrinho de limpeza. Desculpe, não sabia que o senhor estaria aqui tão cedo. Posso voltar mais tarde? Não, ele respondeu secamente, levantando-se em um movimento fluido. A cadeira giratória emitiu um suave rangido de couro. Fique. Precisamos conversar. Algo na voz dele fez o estômago de Maria contrair. Aquele tom falsamente casual que ela aprendera a temer ao longo dos anos. Apesar dos 38 anos, Ricardo Monteiro mantinha-se em forma, resultado de sessões diárias com um personal trainer caríssimo, como todos na empresa sabiam.
Seus cabelos negros, com fios grisalhos estrategicamente espalhados nas têmporas, davam-lhe um ar de autoridade que fazia até diretores veteranos tremerem. A barba, sempre perfeitamente aparada, emoldurava um maxilar definido, que frequentemente aparecia em revistas de negócios, sob manchetes como O Príncipe do Mercado Financeiro ou O Gênio Implacável da Monteiro. Maria recuou um passo instintivamente quando ele contornou a mesa de mogno maciço, aproximando-se com a elegância predatória que era sua marca registrada. O aroma de seu perfume, algo caro e exclusivo, com notas amadeiradas, invadiu o espaço pessoal de Maria, misturando-se, desagradavelmente, com o cheiro dos produtos de limpeza em seu carrinho. Conhece este relógio, Maria? Ele ergueu o pulso esquerdo, exibindo um Rolex dourado, com mostrador de madrepérola. A luz matinal refletia no metal precioso, lançando pequenos arco-íris pelo escritório. 50 mil reais. Um presente. Que dei a mim mesmo quando fechei meu primeiro contrato de milhões. 19 anos atrás. Eu tinha apenas 19 anos. Maria assentiu, sem entender onde aquela conversa chegaria, mas sentindo o familiar aperto no peito que sempre precedia problemas. Sabia que Ricardo gostava de contar sua história de sucesso. O garoto prodígio, que transformara uma pequena empresa familiar em um império, o universitário que abandonara o curso para se tornar milionário antes dos 21, o visionário que todos duvidaram e agora temiam. Sabe o que descobri? Ele se aproximou ainda mais, invadindo deliberadamente seu espaço. Maria podia contar os poros em seu rosto perfeitamente barbeado. Descobri que ele desapareceu ontem. Simplesmente sumiu da minha mesa. O coração de Maria acelerou a ponto de doer. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela sensação terrível de quando se sabe que algo muito ruim está prestes a acontecer e não há nada que se possa fazer para evitar. Ricardo a observava com um sorriso frio que não alcançava. Seus olhos como um cientista observando uma cobaia particularmente interessante sob o microscópio. E sabe qual é a parte mais interessante? Ele inclinou-se, sussurrando como se compartilhasse um segredo precioso. Seu hálito de menta fresca fazendo cócegas no ouvido de Maria. As câmeras de segurança mostram apenas uma pessoa entrando nesta sala ontem à noite. Maria sentiu suas mãos começarem a suar dentro das luvas de borracha. Imagens do dia anterior passavam em flashes por sua mente, a limpeza rotineira, o cuidado extra com os documentos sobre a mesa, o vaso de orquídeas que quase derrubara, nada relacionado a um relógio. Senhor, eu... Tentou falar, mas sua garganta parecia fechar-se. Você. A palavra saiu como uma sentença, cortando o ar entre eles. Ricardo recuou um passo, estudando sua reação com olhos de predador. Apenas você, Maria. O zumbido do ar-condicionado pareceu aumentar de volume, preenchendo o silêncio opressivo que seguiu aquela acusação. O canto de um pássaro, incongruentemente alegre, chegou através da janela entreaberta. Naquele instante, enquanto o mundo parecia desacelerar ao seu redor e cada batida de seu coração ecoava em seus ouvidos como um tambor, Maria percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas de uma forma que jamais poderia prever. Não, estou entendendo, senhor. A voz de Maria saiu trêmula enquanto suas mãos apertavam o carrinho de limpeza como se fosse um escudo entre ela e aquela acusação absurda. O coração batia tão forte que ela temia que Ricardo pudesse ouvi-lo. No silêncio do escritório. Acordar às 4 da manhã, trabalhar 10 horas por dia, 6 dias por semana, suportar o desprezo velado de executivos como ele, tudo isso Maria havia aceitado com resignação. Mas ser chamada de ladra? Isso era diferente. Era atacar a única coisa que sua mãe, Dona Conceição, havia lhe deixado ao partir deste mundo: sua dignidade. O relógio estava aqui. Ricardo apontou para um espaço específico na mesa de mogno, ao lado de uma caneta Montblanc e um porta-retrato com a foto dele apertando a mão de algum político importante. E agora não está. Simples assim. Ricardo caminhou ao redor dela, como um predador cercando sua presa. Seus sapatos italianos, que Maria sabia custarem o equivalente a 2 meses de seu salário,
mal faziam barulho no carpete espesso. O silêncio tornava tudo ainda mais opressivo. É simples, Maria. Meu relógio sumiu e você foi a única pessoa nesta sala ontem à noite. Não precisa ser um gênio para fazer essa conta. Ele parou atrás dela, tão próximo que Maria podia sentir o calor de seu corpo. Um arrepio desagradável percorreu sua espinha. As implicações daquelas palavras atingiram Maria como um tapa. Lembrou-se das histórias que circulavam entre o pessoal da limpeza. Funcionários demitidos sob acusações duvidosas, sempre em circunstâncias que beneficiavam a empresa. Alguns simplesmente desapareciam, escoltados por seguranças, seus nomes transformados em tabu nos corredores. O senhor está me acusando de roubo? A pergunta saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma indignação que surpreendeu a própria Maria. Geralmente, ela era cuidadosa com o tom que usava com superiores, especialmente com Ricardo Monteiro, conhecido por demitir funcionários, por insubordinação, quando não gostava do modo como lhe dirigiam a palavra. Não estou acusando. Ricardo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos, que permaneciam frios como o mármore das paredes. Estou constatando um fato. Maria sentiu o mundo girar ligeiramente. 5 anos de trabalho impecável, chegando sempre meia hora antes, saindo depois de todos, fazendo horas extras sem reclamar, aceitando as constantes mudanças de horário sem questionar. 5 anos de sacrifício para manter o emprego que pagava melhor que e a maioria das opções disponíveis para uma mulher de 42 anos, com apenas o ensino médio completo. 5 anos jogados fora por causa de uma acusação absurda. Antes que pudesse formular uma resposta adequada, o som da porta se abrindo atraiu a atenção de ambos. A porta do escritório abriu-se com um suave deslizar, e Cláudia Mendes, a diretora financeira, entrou seguida por 2 outros executivos, Paulo Santos, da tecnologia, e André Bueno, do marketing. Todos pararam surpresos com a cena. O poderoso CEO confrontando a funcionária da limpeza, tensão palpável no ar. Cláudia Mendes, diferente da maioria dos executivos, sempre tratara Maria com um mínimo de cordialidade. Aos 45 anos, era uma das poucas mulheres em posição de liderança na empresa, conhecida por sua competência implacável e ética inabalável. Seus cabelos castanhos curtos emolduravam um rosto de traços fortes, sempre maquiado com discrição, e seus olhos verdes pareciam capazes de enxergar através das pessoas. Hoje, vestia um terninho cinza-chumbo com uma blusa de seda vermelha, seu uniforme de guerra, como os funcionários chamavam secretamente. Ricardo, temos a reunião das 7, lembra? Cláudia parou, seus olhos perspicazes percorrendo rapidamente a cena, captando detalhes que outros ignorariam. Está tudo bem? Ricardo virou-se para os recém-chegados, seu rosto transformando-se instantaneamente em uma máscara de preocupação profissional. A transição foi tão perfeita que Maria quase duvidou do momento anterior. Era como assistir a um ator talentoso, mudando de papel sem esforço. Na verdade, não. Parece que temos uma situação delicada aqui. Ele apontou para Maria com um gesto casual, como se ela fosse um objeto quebrado a ser descartado. Meu Rolex desapareceu, e as câmeras mostram apenas a senhora Oliveira entrando em minha sala ontem à noite. A vergonha atingiu Maria em ondas. Sentiu o sangue drenar de seu rosto enquanto os olhares dos executivos voltavam-se para ela. Alguns surpresos, outros com desprezo mal disfarçado, como se uma suspeita que sempre tiveram estivesse finalmente sendo confirmada. Apenas Cláudia parecia reservar seu julgamento, observando a cena com um olhar analítico. Paulo Santos, o gerente de TI, um homem de seus 30 e poucos anos com óculos de armação grossa e uma eterna expressão de quem está lidando com problemas mais complexos do que os humanos ao seu redor, franziu o senho. As câmeras de segurança mostram isso? Eu nunca... Maria começou, mas sua voz falhou quando sentiu a garganta apertar. As palavras pareciam presas em algum lugar entre seu peito e sua boca. Engoliu em seco, tentando novamente. Eu jamais pegaria algo que não me pertence. Pessoas como você sempre dizem isso. A voz de Ricardo era suave, quase compreensiva, mas as palavras cortavam como navalhas. Aquele pessoas como você
carregava o peso de todos os preconceitos que Maria enfrentara ao longo da vida, por ser mulher, por ser negra, por ser da periferia, por trabalhar na limpeza. Vamos resolver isso agora mesmo, abra sua bolsa. Como? Maria recuou, chocada, tropeçando levemente no carrinho de limpeza atrás dela. O pedido? Não. A ordem era tão invasivo, tão humilhante, que por um momento ela pensou ter ouvido errado. Sua bolsa. Ricardo estendeu a mão, palmo para cima, como um rei exigindo tributo. Vamos verificar, já que você insiste em sua inocência. Maria sentiu as lágrimas queimando em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não daria a ele essa satisfação. Em 5 anos trabalhando na Monteiro Enterprises, nunca havia sentido tanta humilhação. Mesmo quando os executivos passavam por ela como se fosse invisível, mesmo quando derramavam café no chão recém-limpo, sem um pedido de desculpas, mesmo quando a chamavam pelo nome errado, nada se comparava a isso. Sr. Monteiro, Cláudia, interveio seu tom profissional mal disfarçando a desaprovação. Talvez devêssemos lidar com isso de maneira mais discreta e... Não há necessidade de discrição quando o assunto é roubo, Cláudia, cortou Ricardo, sem tirar os olhos. De Maria. Transparência é um dos valores da empresa, não é mesmo? Mesmo assim, pegou sua bolsa gasta do carrinho de limpeza, uma bolsa simples de couro sintético preto, comprada em uma liquidação 3 anos atrás, e a abriu, sentindo-se exposta, violada. Talvez seja melhor chamarmos a segurança, sugeriu André Bueno, o executivo de marketing, ajustando nervosamente a gravata como se o desconforto da situação estivesse literalmente sufocando-o. Ao contrário de Paulo, que parecia genuinamente confuso, André observava a cena com um interesse quase mórbido, como se assistisse a um reality show particularmente dramático. Enquanto Ricardo revirava seus pertences pessoais, sem o menor cuidado, suas chaves com o chaveiro em forma de pássaro que ganhara do sobrinho, seu batom barato comprado na farmácia da esquina, o sanduíche embrulhado cuidadosamente para o almoço, o pequeno terço de contas azuis, a foto amassada de sua falecida mãe com seu pai, tirada no dia do casamento deles, Maria notou algo no canto da mesa que fez seu coração saltar. Um pequeno objeto dourado, parcialmente coberto por papéis. Seus olhos se fixaram naquele brilho metálico, e naquele momento, como peças de um quebra-cabeça se encaixando, Maria compreendeu exatamente o que estava acontecendo. E pior, compreendeu por quê. A memória da última sexta-feira do convite de Ricardo para ficar depois do expediente, de sua recusa educada mas firme, da expressão que cruzou o rosto dele, aquela mistura de surpresa e fúria contida, tudo fez sentido em um clarão de compreensão que a deixou momentaneamente sem ar. Não há nada aqui, declarou Ricardo, devolvendo a bolsa para Maria com descaso, como quem joga um objeto sem valor. O brilho em seus olhos, no entanto, revelava uma satisfação perturbadora que contradizia seu tom falsamente decepcionado. Interessante. O ar no escritório parecia denso, quase irrespirável. Maria ajeitou os ombros, sentindo uma coragem estranha crescer dentro dela. Aquele tipo de coragem desesperada que surge quando não se tem mais nada a perder. A imagem do relógio parcialmente escondido sob os papéis queimava em sua retina como uma prova silenciosa da injustiça que estava sofrendo. Senhor Monteiro, posso sugerir algo? As palavras saíram de sua boca antes que pudesse contê-las, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Os executivos trocaram olhares. Surpresos, alguns quase escandalizados. Funcionários de limpeza não sugeriam coisas ao CEO. Não opinavam. Não tinham voz. Era um desvio tão grande do protocolo não escrito da empresa que por um momento todos pareceram sem reação. Paulo Santos, o gerente de TI, observava a cena com crescente interesse, seus olhos ágeis alternando entre Maria, Ricardo e o resto da sala, como se processasse dados em tempo real. Cláudia mantinha uma expressão neutra, mas algo em sua postura havia mudado sutilmente, uma inclinação quase imperceptível em direção a Maria. Vá em frente, Ricardo respondeu com um sorriso condescendente, como um adulto indulgente, permitindo que uma criança fale algo tolo. Cruzou os braços sobre o peito, a postura relaxada de quem tem todo o poder e sabe disso.
Maria respirou fundo, sentindo o ar entrar dolorosamente em seus pulmões. A fotografia de sua mãe, ainda aberta sobre a mesa onde Ricardo a jogara, depois de revistar sua bolsa, deu-lhe um lampejo de força. Dona Conceição havia enfrentado muito piores batalhas na vida, criando 3 filhos sozinha depois que o marido morreu em um acidente na construção civil, trabalhando em 3 empregos para garantir que todos estudassem, enfrentando o preconceito com dignidade inabalável até seu último dia. Talvez possamos revisar as gravações de segurança juntos. Assim, todos verão que não levei nada desta sala. Sua voz tremeu levemente no final, mas manteve o olhar firmemente fixo em Ricardo, desafiando-o silenciosamente. Foi como se um vento frio tivesse atravessado a sala. O sorriso de Ricardo vacilou por um instante. Apenas 1 milissegundo, mas o suficiente para que Cláudia, atenta a cada detalhe, notasse. A sugestão era perfeitamente razoável, mas também perigosamente astuta, vinda de alguém que deveria estar acuada e desesperada. Não será necessário desperdiçar nosso tempo com isso, Ricardo respondeu rapidamente, descartando a ideia com um aceno desdenhoso. Tenho uma empresa para administrar. Na verdade, interrompeu Cláudia, ajustando os óculos de armação fina com um gesto deliberado. Acho que é uma boa ideia. Precisamos ter certeza antes de fazer qualquer acusação formal. Sua voz calma carregava o peso da autoridade que vinha não apenas de seu cargo, mas de sua reputação impecável. Maria observou uma breve comunicação silenciosa entre Cláudia e Ricardo, o tipo de linguagem corporal que só executivos de alto escalão pareciam fluentes. Uma tensão quase palpável cresceu entre eles, revelando fissuras em uma fachada de unidade que o conselho diretor sempre apresentava publicamente. Ricardo lançou um olhar irritado para a diretora financeira, um olhar que Maria nunca ouvira dirigir a nenhum outro executivo. Cláudia, temos uma reunião importante em 10 minutos com investidores que viajaram de São Paulo especialmente para nos ver. Não podemos nos dar ao luxo de perder tempo com isso, gesticulou vagamente, na direção de Maria, como se ela fosse um problema menor, um inconveniente, a ser rapidamente resolvido e esquecido. Posso lidar com isso, ofereceu André Bueno, o executivo de marketing, com entusiasmo mal disfarçado. Sempre ávido por agradar Ricardo, André era conhecido por sua lealdade canina ao CEO. Podemos chamar a segurança e... Eu posso verificar as imagens, interrompeu Paulo Santos, o gerente de TI, que acabara de entrar completamente na sala, atraído pelas vozes alteradas. Seu semblante habitualmente absorto em códigos e algoritmos havia dado lugar a uma curiosidade genuína. O que está acontecendo? O burburinho de vozes aumentou enquanto Ricardo explicava a situação com evidente frustração, suas mãos gesticulando energicamente, o rosto assumindo aquela expressão de paciência forçada que reservava para quando se sentia desafiado. Maria permaneceu imóvel, quase esquecida no canto da sala, observando a dinâmica entre os executivos com novos olhos. Foi quando notou como Cláudia a observava com um olhar diferente, não com desprezo ou pena, expressões às quais Maria estava tristemente acostumada, mas com curiosidade genuína e algo mais, algo que parecia quase admiração, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça particularmente intrigante. Vamos descer até a sala de segurança, decidiu Paulo, assumindo um controle da situação que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, a julgar por seu leve rubor. Lá podemos revisar tudo adequadamente. As gravações ficam armazenadas por 30 dias, então temos todo o histórico de entradas e saídas. Ricardo olhou para o relógio ostensivamente, como se cada segundo gasto nessa questão fosse um insulto pessoal. Isso é ridículo. Tenho uma empresa para administrar, pessoas para atender, milhões em negócios pendentes de minha decisão. 15 minutos, Ricardo, disse Cláudia firmemente. 15 minutos para esclarecer uma acusação séria. Posso ligar para os investidores e informar que teremos um pequeno atraso. Seu tom não deixava espaço para discussão. O grupo seguiu, pelos corredores silenciosos da empresa, ainda praticamente vazia àquela hora. Maria caminhava de cabeça baixa,
consciente dos olhares ocasionais dos poucos funcionários que começavam a chegar. Sentia-se como uma criminosa sendo escoltada, a vergonha queimando em seu rosto como uma febre. Os saltos de Cláudia batiam, ritmadamente no piso de mármore, criando uma trilha sonora tensa para aquela humilhante procissão. O caminho até o subsolo, onde ficava a sala de segurança, nunca pareceu tão longo. Maria conhecia cada corredor, cada porta, cada recanto daquele prédio melhor que qualquer executivo. Afinal, era ela quem limpava cada centímetro dele. Mas agora tudo parecia estranho, hostil, como se o próprio edifício a acusasse. Na sala de segurança, o guarda noturno, seu Juvenal, um senhor de seus 60 e poucos anos, com um bigode grisalho e olhos bondosos, levantou-se surpreso ao ver o grupo de executivos entrando. "Bom dia, seu Juvenal", cumprimentou Maria automaticamente, a familiaridade de anos escapando antes que pudesse contê-la. Ele era uma das poucas pessoas que a tratavam como igual, compartilhando café e histórias nas madrugadas silenciosas, quando quase todos já haviam ido embora. "Dona Maria", ele respondeu com um aceno respeitoso, seus olhos revelando confusão, ao ver o grupo que a acompanhava. "Algum problema? Precisamos das imagens da câmera do escritório do Sr. Monteiro das últimas 24 horas", explicou Paulo, assumindo o controle do computador principal sem cerimônia. Seus dedos voavam sobre o teclado, com a confiança de quem conhece intimamente sistemas e protocolos. Enquanto assistiam às gravações em velocidade acelerada, o pequeno cômodo cheio de monitores parecia encolher ainda mais. Maria sentia seu coração martelando contra o peito. Uma gota de suor escorrendo desconfortavelmente por suas costas. As imagens mostravam ela entrando na sala às 19h15, com seu carrinho de limpeza, fazendo seu trabalho habitual, limpando as superfícies, organizando discretamente pilhas de documentos sem alterar sua ordem, esvaziando a lixeira, regando as plantas. Saiu exatamente 23 minutos depois, sem nada nas mãos além dos produtos de limpeza que já carregava ao entrar. "Não há nada aí", afirmou Paulo, franzindo o senho enquanto rebobinava a gravação mais uma vez. "Ela entra, limpa e sai. Não vejo nenhum objeto sendo retirado." Ricardo cruzou os braços, sua linguagem corporal tornando-se cada vez mais defensiva. "Obviamente ela escondeu o relógio em algum lugar", insistiu, sua voz adquirindo aquele tom autoritário que geralmente encerrava discussões na sala do conselho. "Provavelmente voltou depois e..." "Espere", interrompeu Cláudia, inclinando-se para a tela, até que seu nariz quase tocasse o monitor. "Volte um pouco. Há alguém entrando na sala às 22h43. Paulo rebobinou a gravação com precisão milimétrica. Uma figura entrou no escritório de Ricardo quando quase todos já haviam ido embora. A iluminação noturna criando sombras alongadas no corredor. Era o próprio Ricardo. A sala de segurança mergulhou em um silêncio denso, quebrado apenas pelo zumbido suave dos equipamentos eletrônicos. Na tela, Ricardo Monteiro entrava em seu próprio escritório às 22h43. Permanecia por cerca de 5 minutos e saía novamente. Seu rosto, capturado brevemente pelas câmeras de alta definição, mostrava uma expressão que Maria não conseguia decifrar. Algo entre determinação e satisfação sombria. Maria sentiu um alívio tão intenso que suas pernas ameaçaram ceder. Apoiou-se discretamente no console, enquanto todos os olhares se voltavam para Ricardo, cuja expressão havia se transformado em uma máscara de irritação mal contida. Um silêncio pesado caiu sobre a pequena sala de segurança. Na tela, Ricardo Monteiro entrava em seu próprio escritório às 22h43, permanecia por cerca de 5 minutos e saía novamente. O contraste entre essa evidência irrefutável e a acusação que ele havia feito apenas minutos antes pairava no ar como um perfume tóxico. "Bem", Cláudia pigarreou, quebrando o silêncio opressivo, seus olhos perspicazes estudando a reação de Ricardo. "Parece que você também esteve em sua sala ontem à noite, Ricardo." O rosto do CEO enrubesceu levemente, uma coloração sutil, que começou no pescoço e subiu gradualmente até as maçãs do rosto. Para alguém tão meticulosamente controlado como Ricardo Monteiro,
aquele leve rubor equivalia a um grito de confissão. Obviamente, voltei para pegar alguns documentos. Ele respondeu com estudada casualidade, ajustando a gravata de seda em um gesto que Maria já havia notado ser um de seus tiques nervosos. Isso não prova nada. Paulo, com a objetividade típica de quem lida mais com máquinas do que com pessoas, apontou para a tela. Podemos ampliar e ver exatamente o que você estava fazendo, se quiser. Isso não será necessário. Ricardo cortou bruscamente, sua voz adquirindo aquele tom cortante que fazia subordinados tremerem. Tenho certeza que todos aqui têm coisas mais importantes para fazer do que ficar analisando meus movimentos. Maria observava a reação dele com atenção renovada. Anos limpando o escritório, enquanto executivos discutiam, brigavam, conspiravam e negociavam, sempre a tratando como se fosse parte da mobília, haviam aguçado sua capacidade de ler pessoas. Havia algo no comportamento de Ricardo que lhe parecia familiar. A mesma postura defensiva que ele assumia quando era pego em contradições durante reuniões, o mesmo olhar fugidio, a mesma tendência de atacar quando se sentia acuado. A memória de sexta-feira passada voltou com força total. O convite de Ricardo para ficar após o expediente, o pretexto de uma limpeza especial para uma visita importante no dia seguinte, a porta fechada, as insinuações cada vez menos sutis, a mão dele em seu ombro, deslizando para baixo, sua recusa educada mas firme, a fúria mal contida nos olhos dele quando ela explicou, calmamente, que precisava buscar seu sobrinho na escola. Pessoas como você deveriam ser mais flexíveis, Maria. Sabe quanto é difícil encontrar um bom emprego hoje em dia? Senhor Monteiro, disse Maria, surpreendendo a todos por falar novamente, sua voz mais firme do que qualquer um esperaria. Se o senhor me permite, talvez o relógio ainda esteja em sua sala. Podemos procurar juntos? A sugestão pairou no ar, aparentemente inocente, mas carregada de implicações. Os olhos de Cláudia se estreitaram levemente, captando a sutileza no tom de Maria. Havia algo mais ali, algo não dito. Ricardo ajustou a gravata novamente, visivelmente incomodado. Isso é ridículo. Já procurei em todo lugar. Não custa. Verificarmos novamente, sugeriu Paulo, desligando o monitor com um clique definitivo. Os olhos atentos do gerente de TI alternavam entre Maria e Ricardo, como se analisasse um algoritmo particularmente intrigante. Afinal, um Rolex de 50 mil não é algo que se perde facilmente. O grupo retornou ao andar da presidência em um silêncio tenso. O prédio já começava a ganhar vida, com mais funcionários chegando. O burburinho de conversas e o aroma de café fresco preenchendo os corredores antes vazios. Maria sentia os olhares curiosos, seguindo-a, enquanto caminhava lado a lado com os executivos, uma cena tão incomum que provocava cochichos mal disfarçados. Enquanto caminhavam, Maria notou Cláudia diminuindo o passo para ficar ao seu lado, deixando Ricardo, Paulo e André alguns metros à frente. Você trabalhas aqui? Há quanto tempo? Perguntou a diretora em voz baixa, mantendo a conversa privada. 5 anos, senhora. Maria respondeu automaticamente, ainda processando o turbilhão de emoções que a acusação, a humilhação e agora a possível vindicação haviam despertado. E em todo esse tempo, já teve algum problema desse tipo? A pergunta soava casual, mas o olhar penetrante de Cláudia revelava sua verdadeira intenção. Ela estava coletando informações, montando um quebra-cabeça. Maria balançou a cabeça. Nunca. Minha mãe me ensinou que honestidade é tudo o que temos quando não temos nada. As palavras de Dona Conceição, repetidas como um mantra durante toda a sua infância na pequena casa de 2 cômodos na periferia, onde dividiam o pouco que tinham com vizinhos ainda mais necessitados. Cláudia assentiu pensativamente, um pequeno sorriso enigmático brincando nos cantos de sua boca. Interessante. Sem elaborar, acelerou o passo para alcançar os outros, deixando Maria intrigada com aquela breve troca. Ao chegarem ao escritório, a secretária de Ricardo, Sr. Carmen, já havia chegado.
Com seus 50 e poucos anos, cabelos impecavelmente tingidos de castanho e um tailleur azul marinho perfeitamente passado, ela ergueu as sobrancelhas ao ver o grupo inusitado entrar. "Bom dia", cumprimentou com a eficiência profissional que a caracterizava. A reunião com os investidores de São Paulo foi confirmada para as 7h30. "Devo informar que haverá atraso?" "Não será necessário", respondeu Ricardo bruscamente, passando por ela como se fosse invisível. "Isto será resolvido em 2 minutos." Ao entrarem no escritório, Ricardo estava visivelmente impaciente. "Isso é uma perda de tempo. Tenho certeza que... O que é aquilo?" interrompeu Paulo apontando para a mesa. Todos se voltaram para onde ele indicava. Parcialmente coberto por uma pasta de documentos encadernados em couro preto, o brilho dourado era inconfundível. O Rolex. Um silêncio absoluto dominou a sala por alguns segundos que pareceram se estender indefinidamente. Maria sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase a deixou tonta. Estava ali, a prova de sua inocência, brilhando sob a luz da manhã como um farol de verdade. Cláudia foi a primeira a reagir, caminhando calmamente até a mesa e pegando o relógio com gestos deliberados. Ergueu-o, o metal precioso captando. A luz que entrava pelas janelas panorâmicas. "Parece que encontramos o item roubado." O rosto de Ricardo tornou-se uma máscara de espanto, depois de confusão, e finalmente de embaraço mal disfarçado. "Não entendo. Tenho certeza que procurei ali. Talvez estivesse sob os documentos", sugeriu Paulo, embora seu tom indicasse que não acreditava nisso. Seus olhos perspicazes por trás dos óculos de armação grossa estudavam a cena com interesse científico, como se coletasse dados para uma análise posterior. André parecia desapontado, como uma criança privada de um espetáculo prometido. "Bem, isso resolve o mistério", comentou sem entusiasmo. "Uma confusão e tanto por nada." Maria sentiu um misto de alívio e indignação crescendo dentro dela. 5 anos de trabalho impecável, de levantar antes do sol, de suportar desprezo, velado, de ser tratada como invisível, e tudo isso quase destruído por uma acusação infundada. Ou pior, uma acusação deliberadamente fabricada. "Bem", Ricardo pigarreou, evitando olhar diretamente para Maria, um sorriso forçado esticando seus lábios em uma caricatura de cordialidade. "Parece que houve um mal-entendido. Podemos todos voltar ao trabalho agora." Ele estendeu a mão para pegar o relógio das mãos de Cláudia, mas a diretora financeira não o entregou imediatamente. Seus olhos verdes penetrantes estudavam o CEO, com uma expressão que misturava desapontamento e resolução. "Um mal-entendido?" A voz de Cláudia tinha um fio de indignação cuidadosamente controlada. "Ricardo, você acabou de acusar uma funcionária de roubo sem qualquer evidência. Revirou os pertences pessoais dela na nossa frente. Isso não é um mal-entendido. É uma situação séria que merece, no mínimo, um pedido formal de desculpas." O escritório silenciou novamente. Confrontos. Diretos com Ricardo Monteiro eram raros. Seu poder na empresa era quase absoluto. Sua palavra praticamente lei. Mesmo Cláudia, com todo o seu prestígio e competência reconhecida, estava pisando em terreno perigoso. Ricardo pareceu momentaneamente desconcertado, mas recuperou-se rapidamente. O CEO deu de ombros, pegando o relógio das mãos de Cláudia, com um movimento rápido e colocando-o no pulso. "Estas coisas acontecem. Maria entende, não é?" Todos os olhares se voltaram para ela. Maria sentiu o peso daquelas expectativas, daquele momento decisivo. Anos de condicionamento a empurravam para baixar a cabeça, aceitar o insulto velado, agradecer por não ter sido demitida, voltar silenciosamente ao seu lugar, invisível, submissa, grata por migalhas. Mas algo havia quebrado dentro dela, como uma represa que finalmente cede após anos, contendo a pressão das águas. Pensou em sua mãe, em todas as humilhações que Dona Conceição havia suportado em silêncio para garantir que os filhos tivessem o que comer. Pensou em suas colegas, da limpeza, em como falavam aos sussurros sobre os abusos que sofriam, sempre com medo de perder o emprego se reclamassem. "Na verdade, senhor", ela disse com uma calma que surpreendeu a si mesma
endireitando os ombros e olhando diretamente nos olhos de Ricardo pela primeira vez em 5 anos. Não entendo. As palavras caíram no escritório como pedras em um lago, criando ondas que ninguém ali poderia prever. O silêncio que seguiu as palavras de Maria pesou no ar como chumbo. Os executivos trocaram olhares desconfortáveis, enquanto Ricardo parecia momentaneamente sem palavras, algo raro para o eloquente CEO que comandava reuniões e negociações com a confiança de um maestro regendo sua orquestra. O escritório, com sua decoração impecável e vista panorâmica da cidade, de repente parecia claustrofóbico. A luz suave da manhã que entrava pelas janelas criava sombras alongadas, dando um ar quase teatral à cena. Do lado de fora, a vida corporativa começava a pulsar, telefones tocando, elevadores subindo e descendo. O burburinho distante de vozes nos corredores. Mas dentro daquelas 4 paredes, o tempo parecia suspenso. Maria sentiu o peso de todos aqueles olhares sobre si. O ar-condicionado, regulado para a temperatura ideal de 23 graus que Ricardo exigia, de repente parecia insuficiente. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora, mas ela manteve-se firme, as mãos ligeiramente trêmulas, sendo a única indicação externa de sua turbulência interior. Maria. Ricardo recuperou-se rapidamente, assumindo um tom paternal que nunca usara com ela antes, um sorriso ensaiado esticando seus lábios perfeitos. Obviamente, a empresa pode oferecer uma compensação pelo inconveniente. Talvez um bônus. No seu próximo pagamento, a oferta pairou no ar como um insulto mal disfarçado, como se sua dignidade, seu nome, sua reputação construída ao longo de anos de trabalho árduo, pudessem ser comprados por algumas centenas de reais extras em um contra-cheque. Não quero dinheiro, senhor Monteiro. A voz de Maria saiu mais firme do que ela jamais imaginara ser capaz, surpreendendo até a si mesma. Algo havia mudado dentro dela, como se uma chave tivesse sido virada, abrindo uma porta para uma versão de si mesma que não conhecia até então. Quero respeito. O mesmo respeito que dou a este escritório e a todos que trabalham aqui há 5 anos. As palavras, simples mas poderosas, pareceram ressoar nas paredes revestidas de madeira nobre. Paulo Santos arregalou levemente os olhos, por trás dos óculos claramente impressionado. André Bueno parecia desconfortável, como se testemunhasse algo impróprio. Mas foi o brilho de aprovação nos olhos de Cláudia que deu a Maria a coragem para continuar de pé, enfrentando o olhar cada vez mais frio de Ricardo. O CEO ajustou a gravata visivelmente incomodado. Sua linguagem corporal havia mudado sutilmente, de condescendente para defensiva. O familiar tique de esfregar o polegar contra o indicador, que Maria observara inúmeras vezes quando ele estava irritado, mas tentava não demonstrar, manifestou-se. Outros funcionários começavam a chegar, observando curiosos a inusitada reunião no escritório do presidente. Através das paredes de vidro, Maria podia ver a expressão confusa de Carmen, a secretária, e os olhares intrigados dos analistas que ocupavam as baias próximas. A notícia de que algo estranho estava acontecendo certamente já circulava pelos canais informais de comunicação da empresa, aquele eficiente telégrafo sem fio que funcionava em qualquer organização, do chão de fábrica à sala da presidência. Acho que todos estamos um pouco exaltados, interveio André Bueno, o diretor de marketing, claramente ansioso para encerrar aquela situação constrangedora. Seu sorriso forçado e o olhar nervoso que lançava alternadamente para Ricardo e para a porta revelavam seu desconforto. Vamos deixar isso para trás e focar no que realmente importa. Temos uma reunião importante em... Consultou seu Patek Philippe ostensivamente. Menos de 15 minutos. Não. A interrupção veio de Cláudia, surpreendendo a todos. Sua voz, habitualmente controlada e profissional, carregava uma nota de indignação mal contida. Isso não... É algo que possamos simplesmente deixar para trás. O que aconteceu aqui foi grave. Ricardo lançou um olhar gelado para a diretora financeira, um aviso silencioso que não passou despercebido por ninguém na sala. A tensão entre os dois, que Maria já havia notado em outras ocasiões, enquanto limpava discretamente a sala de reuniões após embates acalorados do conselho,
parecia ter atingido um novo patamar. Cláudia, temos assuntos mais importantes para discutir na reunião. Por que não lidamos com isso mais tarde, em um momento mais apropriado? A sugestão, feita com o tom suave mas autoritário que Ricardo usava quando queria encerrar discussões incômodas, carregava uma ameaça velada. Porque isto é importante, Ricardo. Cláudia deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Maria e o CEO. Esta empresa tem uma política de respeito e integridade. Ou pelo menos é o que afirmamos em todos os nossos comunicados, relatórios de sustentabilidade e nas caríssimas campanhas publicitárias que aprovamos mês passado. A referência direta ao projeto de rebranding da Monteiro Enterprises, uma iniciativa de 12 milhões de reais para posicionar a empresa como humanizada e socialmente responsável, não foi acidental. Cláudia estava habilmente lembrando Ricardo do risco reputacional envolvido. O burburinho dos funcionários que começavam a se aglomerar do lado de fora do escritório aumentava. Maria podia sentir os olhares, os sussurros, as especulações. Em todos os seus anos trabalhando ali, nunca havia sido o centro das atenções. Sempre fora parte do cenário, como as plantas artificiais nos cantos ou os quadros abstratos nas paredes. Presente, mas invisível. A sensação era tão desconfortável quanto libertadora. Senhor Monteiro, ela disse, reunindo toda a sua coragem, lembrando-se do orgulho nos olhos de sua mãe quando ela conseguira este emprego após meses de desemprego. Gostaria de falar com o Departamento de Recursos Humanos. As palavras saíram mais altas do que pretendia, mas não se arrependeu. Anos observando silenciosamente as dinâmicas de poder naquela empresa haviam-lhe ensinado que o RH era, teoricamente, o canal apropriado para denúncias, mesmo que, na prática, raramente funcionasse contra executivos de alto escalão. Ricardo soltou uma risada curta, aquele som grave e condescendente que reservava para propostas que considerava absurdas em reuniões de negócios. Sobre o que, exatamente? O relógio foi encontrado, assunto encerrado. Foi então que Maria tomou a decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de muitas outras pessoas naquela empresa. Uma decisão que vinha sendo gestada desde a semana anterior, quando comprara a pequena câmera escondida após ouvir o relato choroso de Jéssica, a jovem analista da contabilidade que pedira transferência repentina para a filial de Manaus após um desentendimento com Ricardo. Sobre isso, Maria apontou para o relógio no pulso de Ricardo, o metal dourado captando a luz matinal, e sobre o que aconteceu na semana passada. O rosto de Ricardo empalideceu sutilmente, a mudança tão ligeira que apenas alguém muito atento notaria. Mas Maria notou. Anos limpando aquele escritório, enquanto ele conduzia negociações, pressionava subordinados e encantava clientes, haviam-lhe dado uma percepção aguçada de suas microexpressões. Cláudia franziu o senho, intrigada. Seu olhar penetrante alternava entre Maria e Ricardo, captando a mudança na dinâmica, sentindo que havia algo mais acontecendo sob a superfície daquela aparentemente simples acusação de roubo. Que incidente da semana passada? Perguntou a diretora, seu tom cuidadosamente neutro, mas seus olhos verdes intensos como faróis na escuridão. Maria respirou fundo, sentindo o ar entrar dolorosamente em seus pulmões. A imagem de Jéssica, de apenas 23 anos, chorando no banheiro feminino do 12º andar, tentando esconder as marcas de dedos em seu braço, piscou em sua mente. A memória de outras funcionárias, da recepção, do marketing, da limpeza, sussurrando encantos sobre convites para ficarem após o expediente, sobre promoções que vinham com condições não escritas, sobre transferências repentinas e demissões inexplicáveis. Quando o Sr. Monteiro me chamou em sua sala após o expediente e fez sugestões inapropriadas. O escritório mergulhou em um silêncio atordoante, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Paulo arregalou os olhos, enquanto André parecia ter engolido algo amargo. Cláudia lançava agora um olhar penetrante para Ricardo, que parecia ter sido atingido por um raio, imóvel exceto pelo leve tremor em sua mão direita. Isso é absurdo, ele finalmente conseguiu dizer, mas sua voz traiu sua insegurança, saindo mais aguda do que o normal,
o controle habitual momentaneamente perdido. Você está inventando isso porque foi pega. Tenho provas, Maria interrompeu, sentindo seu coração bater tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvi-lo. A pequena câmera escondida em seu carrinho de limpeza, comprada com dinheiro que não podia gastar, instalada contra todas as regras da empresa, pesava como chumbo em sua consciência. Mas as imagens que capturara, Ricardo, escondendo deliberadamente, o relógio sob documentos na noite anterior, seu sorriso satisfeito ao fazê-lo, valiam o risco. E não sou a única. As últimas 4 palavras caíram no escritório como bombas, explodindo a fachada cuidadosamente construída de Ricardo Monteiro. O CEO empalideceu completamente agora, sua boca abrindo e fechando sem emitir sons, como um peixe fora d'água. Paulo e André trocaram olhares perplexos, enquanto Cláudia permanecia impassível, apenas uma leve contração no canto de sua boca revelando sua reação. Do lado de fora do escritório, o burburinho havia cessado. Um silêncio expectante tomara conta do andar inteiro, como se a própria empresa prendesse a respiração, aguardando o desenrolar daquele confronto inesperado entre o poderoso CEO e a funcionária da limpeza que, até aquela manhã, ninguém realmente notara. A sala de reuniões do Departamento de Recursos Humanos ficava no 18º andar, longe do burburinho dos andares operacionais e do luxo ostensivo da presidência. Era um espaço funcional, com paredes em tom pastel, uma mesa oval de madeira clara, cadeiras ergonômicas e algumas plantas artificiais estrategicamente posicionadas para dar um ar de acolhimento. Uma parede inteira era coberta por quadros emoldurados com os valores da empresa: integridade, excelência, respeito, inovação. Palavras impressas em fontes elegantes sobre imagens de pessoas sorridentes em ambientes corporativos. Maria observou amargamente a ironia daqueles quadros enquanto se sentava rigidamente em uma das cadeiras, as mãos apertadas no colo para controlar o tremor. Nunca havia estado naquela sala antes. Funcionários da limpeza geralmente tratavam questões trabalhistas no subsolo, em uma saleta apertada sem janelas, próxima ao refeitório. Esta sala, com sua vista panorâmica da cidade e ar-condicionado perfeitamente regulado, parecia pertencer a outro universo. Sandra Peixoto, a gerente de RH, sentou-se à cabeceira da mesa, seu rosto de 40 e poucos anos emoldurado por um corte channel perfeitamente alinhado, as mechas loiras cuidadosamente matizadas para disfarçar os primeiros fios grisalhos. Vestia um conjunto de saia e blazer em tom de berinjela que realçava sua pele clara, e seus olhos castanhos estudavam Maria, com uma expressão que misturava curiosidade profissional e genuína preocupação. Cláudia sentou-se à direita de Maria, uma presença sólida e reconfortante que contradizia sua reputação de dama de ferro da Monteiro Enterprises. Antônio Ribeiro e Eduardo Menezes, 2 membros do Conselho Administrativo que haviam sido chamados com urgência, completavam o grupo. Antônio, um senhor de quase 60 anos com cabelos grisalhos meticulosamente aparados e um terno cinza, impecável, carregava a confiança calma de quem já viu muitas crises corporativas virem e irem. Eduardo, mais jovem e visivelmente mais inquieto, consultava constantemente seu celular, como se tivesse sido arrancado de compromissos mais importantes. Visivelmente, ausente estava Ricardo Monteiro. Após o confronto no escritório da presidência, ele havia sido convidado por Cláudia a aguardar em uma sala separada, um protocolo raramente aplicado a executivos de seu nível, mas que a diretora financeira havia insistido em seguir, de acordo com as políticas da empresa para casos de assédio. Maria, começou Sandra com voz calma e profissional. Entendo que esta manhã foi muito difícil para você, mas acusações de assédio são extremamente sérias, com implicações significativas não apenas para os envolvidos, mas para toda a organização. A formalidade no tom dela não surpreendeu Maria. Durante anos, havia observado como as engrenagens corporativas funcionavam, limpando salas após reuniões tensas, escutando involuntariamente conversas que não deveria ouvir. Sabia que por mais simpática que Sandra pudesse parecer, sua lealdade primária
era com a empresa e sua reputação. Eu sei. Maria manteve as mãos firmemente entrelaçadas sobre o colo para esconder o tremor persistente. Anos de condicionamento, para ser invisível, para não causar problemas, para agradecer pela oportunidade de servir, lutavam contra a nova determinação que havia despertado dentro dela naquela manhã. Por isso trouxe isso. Ela abriu a bolsa gasta e retirou um pequeno pendrive vermelho, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa polida como se fosse uma bomba prestes a explodir. De certa forma, era. Há 3 semanas instalei uma mini-câmera em meu carrinho de limpeza. A revelação causou espanto visível nos presentes. Eduardo parou de verificar o celular, sua atenção completamente capturada. Antônio inclinou-se ligeiramente para frente, os olhos fixos no pequeno objeto de plástico vermelho que agora ocupava o centro da mesa. Isso é irregular, comentou o conselheiro, franzindo o senho. Gravações não autorizadas violam várias políticas de privacidade da empresa. Eu sei, Maria assentiu, sentindo o peso da admissão. Havia pesquisado sobre o assunto exaustivamente antes de tomar a decisão, consciente dos riscos. 3 noites sem dormir direito, pesquisando em seu celular antigo com a tela rachada, usando a internet instável da vizinha, que gentilmente compartilhava a senha. Mas depois que viu o Sr. Monteiro assediando Jéssica da contabilidade e ela foi transferida para a filial de Manaus, uma semana depois de recusar suas investidas, decidi que precisava me proteger. Ao mencionar Jéssica, Maria notou um olhar rápido trocado entre Sandra e Cláudia, um lampejo de reconhecimento que confirmava suas suspeitas. O caso não era desconhecido, apenas convenientemente ignorado. Jéssica Almeida? Perguntou Antônio, seu tom cuidadosamente neutro. A jovem analista que pediu transferência por motivos familiares, se não me engano? Essa mesma, confirmou Maria, um traço de amargura em sua voz. Só que os motivos familiares foram inventados pelo RH para justificar uma transferência, que na verdade foi uma forma de silenciá-la depois que ela rejeitou o Sr. Monteiro. Sandra e Cláudia trocaram olhares preocupados, a tensão entre elas quase palpável. Maria podia ver o conflito interno da gerente de RH, entre seguir os protocolos que protegiam a empresa e enfrentar uma verdade incômoda que aparentemente não era novidade para ela. O vídeo mostra o Sr. Monteiro me chamando em sua sala na sexta-feira passada, continuou Maria, sua voz adquirindo firmeza à medida que falava. Já havia cruzado a linha, não havia volta. Ele sugeriu que minha situação na empresa poderia melhorar significativamente se eu fosse mais receptiva a seus avanços. Maria fez uma pausa, a memória daquele momento causando um aperto em seu peito. O sorriso predatório de Ricardo, o toque não solicitado em seu ombro que desceu deliberadamente até o meio de suas costas, a insinuação de que funcionárias dedicadas recebiam benefícios especiais. A humilhação queimava em sua garganta mesmo agora, dias depois. O rosto de Sandra enrubesceu de indignação, mas seu treinamento profissional manteve sua expressão relativamente neutra. E o incidente do relógio? Acredito que foi uma retaliação, porque recusei suas investidas. Maria respondeu, mantendo a compostura apesar da humilhação que sentia ao reviver aqueles momentos. O vídeo também mostra o momento em que ele esconde o próprio relógio sob os documentos, ontem à noite, às 22h45. Foi deliberado. Ele sorri para a câmera depois, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto Sandra conectava o pendrive ao notebook fino que havia trazido consigo. Com alguns cliques, transferiu o conteúdo para o sistema de apresentação da sala. As imagens apareceram na tela grande da parede, claras, nítidas e inegavelmente incriminadoras. Ricardo Monteiro, o respeitado CEO, o homem cuja foto estampava revistas de negócios sob manchetes como O Gênio dos Negócios e O Revolucionário Corporativo, era visto fazendo exatamente o que Maria descrevera. Primeiro a abordagem inapropriada na semana anterior, as mãos invasivas, as sugestões veladas, a raiva contida quando foi rejeitado, depois o teatro calculado com o relógio. Na noite passada,
incluindo o sorriso satisfeito ao esconder o objeto sob os papéis. Meu Deus, murmurou Cláudia, removendo os óculos para esfregar os olhos como se não acreditasse no que via. Seu rosto, geralmente composto, mostrava uma mistura de desgosto e determinação. Eduardo parecia genuinamente chocado, a máscara, de indiferença corporativa completamente abandonada. Antônio, por outro lado, mantinha uma expressão mais contida, seus olhos observando atentamente cada detalhe do vídeo, como se estivesse avaliando não apenas seu conteúdo, mas suas implicações mais amplas para a empresa. Jamais, disse Maria, sua voz tremendo levemente enquanto o vídeo chegava ao fim. As mãos suavam, e ela a secou discretamente no tecido áspero de sua calça de uniforme. Não sou a única. Conversei com outras funcionárias da limpeza, da recepção, do café. Há um padrão. Maria hesitou, consciente do terreno perigoso em que pisava. Luciana da recepção, Débora do departamento de correspondência, Camila do café no térreo, todas tiveram experiências semelhantes. Algumas cederam por medo de perder o emprego. Outras, como Jéssica e eu, recusaram e sofreram consequências. Sandra pausou o vídeo, seu rosto uma máscara de profissionalismo que mal escondia sua perturbação. Os anos de experiência em gestão de crises corporativas não a haviam preparado para algo tão explícito, tão inegável. Isso é, precisamos agir imediatamente. Antônio, o conselheiro mais velho, colocou as mãos sobre a mesa, os dedos entrelaçados em um gesto pensativo. Seus olhos, de um azul desbotado pelo tempo, fixaram-se em Maria com uma intensidade que a fez endireitar-se na cadeira. Maria, ele disse, sua voz grave carregando o peso de décadas de experiência corporativa, você tem coragem, muita coragem, mas você entende que enfrentará represálias se seguirmos adiante com isso? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Não era uma ameaça, pelo contrário, parecia um aviso genuinamente preocupado. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao considerar as possíveis consequências. Ricardo Monteiro era um homem poderoso, com conexões que se estendiam muito além da Monteiro Enterprises, ramificando-se pelo mundo empresarial, político e midiático. Sua palavra contra a dele em circunstâncias normais não teria chance. Mesmo com as evidências em vídeo, a batalha seria brutal. Já enfrentei hoje, ela respondeu, sentindo uma confiança que nunca soubera existir dentro de si. A imagem de sua mãe, Dona Conceição, que havia enfrentado a vida com dignidade inabalável, mesmo nas circunstâncias mais adversas, surgiu em sua mente, dando-lhe força. Quando me acusou na frente de todos, ele já mostrou o pior que pode fazer. O que mais tenho a perder? As palavras pairaram na sala, simples mas poderosas. Um silêncio reflexivo seguiu-se, quebrado apenas pelo suave zumbido do ar-condicionado. Cláudia foi a primeira a falar, sua voz carregando uma decisão já tomada. Vamos precisar afastar Ricardo imediatamente, enquanto a investigação é conduzida. Sandra, prepare os documentos necessários. Eduardo, convoque uma reunião extraordinária do conselho para esta tarde. Eduardo assentiu, já pegando o celular, para fazer as ligações necessárias. Sandra abriu seu notebook, dedos ágeis digitando notas e ações a serem tomadas. Maria, continuou Cláudia, virando-se para encará-la diretamente. Precisaremos de uma declaração formal sua, e seria útil se pudesse convencer algumas das outras vítimas a falarem também. Maria assentiu, o peso da responsabilidade se estabelecendo sobre seus ombros. Não era apenas sobre ela agora, era sobre todas as mulheres que haviam sofrido. Em silêncio, sobre mudar um sistema que permitia que homens como Ricardo Monteiro agissem impunemente. O que ninguém na sala poderia prever era que, enquanto eles assistiam às evidências incontestáveis da conduta de Ricardo Monteiro e traçavam planos para lidar com a situação, o próprio CEO estava em seu escritório, usando suas consideráveis conexões para tentar controlar a narrativa antes que ela explodisse publicamente. Seu celular particular, um modelo exclusivo que poucos no Brasil possuíam, conectava-o diretamente a editores de jornais, donos de canais de TV
e influenciadores nas redes sociais. Em questão de horas, uma guerra de narrativas começaria. Uma guerra que mudaria o curso da vida de Maria, de maneiras que ela jamais poderia imaginar, transformando a funcionária invisível da limpeza em um símbolo involuntário de uma luta muito maior que ela mesma. A notícia correu pelos corredores da Monteiro Enterprises como fogo em palha seca. Os sistemas de comunicação formais da empresa podiam ser lentos e burocráticos, mas o boca a boca corporativo funcionava com eficiência impressionante. Antes mesmo do almoço, todos já sabiam que Ricardo Monteiro estava de licença por tempo indeterminado e que uma investigação interna havia sido iniciada. O memorando oficial enviado por Sandra Peixoto do RH usava termos vagos como afastamento temporário e procedimentos internos de verificação, mas os olhares e sussurros nos corredores contavam uma história muito mais detalhada. No refeitório executivo do 15º andar, grupos se formavam em mesas estratégicas, analisando as implicações da queda súbita do homem que, até aquela manhã, parecia intocável. No refeitório dos funcionários administrativos, no 3º andar, teorias cada vez mais elaboradas circulavam junto com os pratos do dia. E no pequeno espaço destinado aos funcionários terceirizados, no subsolo, um silêncio respeitoso cercava. Maria, que tentava sem sucesso almoçar normalmente em seu horário habitual. "Você é nossa heroína", sussurrou Dona Zilda, uma senhora de 60 e poucos anos que trabalhava na limpeza há mais tempo que qualquer outro funcionário da empresa. Suas mãos nodosas, deformadas por décadas de trabalho árduo, apertaram brevemente o ombro de Maria. Finalmente alguém teve coragem. Maria sorriu sem jeito, mexendo no arroz com feijão que mal conseguia comer. O nó em seu estômago, mistura de ansiedade e adrenalina, tornava difícil engolir qualquer coisa. "Não fiz nada demais, Dona Zilda. Só me defendi." "Defendeu a todas nós", corrigiu Luciana, da recepção, sentando-se discretamente ao lado de Maria. Com 26 anos e sonhos de cursar direito um dia, Luciana havia sido uma das primeiras a confidenciar a Maria sobre o comportamento inapropriado de Ricardo. "Acabei de receber uma ligação da Sandra do RH. Querem que eu preste depoimento." Os olhos castanhos de Luciana, geralmente brilhantes e cheios de vida, revelavam medo e determinação em igual medida. Maria assentiu, compreendendo perfeitamente o conflito que a jovem sentia. "Vai ser difícil, mas estamos juntas nisso." Maria tentava manter-se invisível enquanto empurrava seu carrinho pelos corredores familiares após o almoço, retomando sua rotina de limpeza como se aquela manhã não tivesse virado sua vida de cabeça para baixo. Mas era impossível. Funcionários que nunca haviam notado sua existência agora paravam para olhá-la, alguns com admiração, outros com desconfiança, muitos simplesmente curiosos para ver de perto a mulher que havia desafiado o todo-poderoso Ricardo Monteiro. "É ela", sussurravam. "A mulher da limpeza que enfrentou o Monteiro. Ouvi dizer que tem um vídeo explosivo. Parece que ele tentou culpá-la por roubo, imagine só." Os fragmentos de conversas seguiam Maria pelos corredores, criando uma bolha quase palpável ao seu redor. Alguns gerentes homens pareciam subitamente conscientes de seu próprio comportamento, ajustando posturas e filtrando palavras quando ela passava. Algumas mulheres executivas lançavam-lhe olhares de solidariedade silenciosa, enquanto outras mantinham distância calculada, como se temessem associação por contágio. O celular em seu bolso vibrou. Era uma mensagem de Cláudia. "Preciso vê-la em meu escritório agora." O tom direto, sem as formalidades habituais que Cláudia usava mesmo em mensagens curtas, acendeu um alerta em Maria. Com o coração acelerado, dirigiu-se ao 18º andar, onde ficava a diretoria financeira. Durante o trajeto no elevador, refletiu sobre como sua relação com aquele edifício havia mudado em questão de horas. Os mesmos corredores que percorria há 5 anos, como uma sombra invisível, agora pareciam carregados de novos significados e possibilidades. Quando as portas do elevador se abriram no 18º andar, Maria foi recebida pelo ambiente sofisticado da diretoria.
Tapetes persas genuínos, paredes revestidas de madeira nobre, iluminação indireta cuidadosamente projetada para criar uma atmosfera de poder discreto. A secretária de Cláudia, uma mulher elegante de meia-idade chamada Beatriz, ergueu os olhos de seu computador com expressão surpresa. Dona Maria, perguntou a confusão evidente em seu rosto. Em 5 anos, Maria nunca havia estado naquele andar como visitante, apenas como funcionária da limpeza. A diretora está esperando. Pode entrar. O escritório de Cláudia refletia sua personalidade, organizado, elegante, sem ostentação, desnecessária. Ao contrário do escritório de Ricardo, com suas obras de arte caríssimas e mobília importada, Cláudia optara por um design mais funcional, embora inequivocamente sofisticado. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista privilegiada da cidade, lembrando a todos os visitantes a posição elevada, literal e figurativamente, que ocupavam. Quando entrou no escritório da diretora financeira, Maria encontrou não apenas Cláudia, mas também Sandra do RH e Antônio do Conselho. As expressões graves nos rostos deles fizeram seu estômago contrair. Sente-se, Maria. Cláudia indicou uma cadeira de couro caramelo. Seu tom era grave, mas havia uma nota de respeito que Maria nunca havia percebido antes quando executivos se dirigiam a ela. Temos uma situação. Aconteceu algo? Perguntou Maria, sentindo um nó no estômago. A breve sensação de triunfo da manhã começava a dar lugar ao medo de que, de alguma forma, Ricardo tivesse conseguido reverter a situação. Afinal, homens como ele raramente perdiam. O mundo corporativo, a sociedade, o sistema inteiro pareciam projetados para protegê-los. Não importava o que fizessem. Antônio estendeu um tablet para ela. Na tela, havia uma notícia de um portal de fofocas corporativas, daqueles que se especializavam em expor os bastidores do mundo empresarial. CEO da Monteiro Enterprises, acusado de assédio por funcionária da limpeza. A manchete era seguida por um texto claramente tendencioso, com insinuações sobre funcionárias oportunistas e agendas obscuras de executivos insatisfeitos. Havia até mesmo uma foto de Maria, tirada sem seu conhecimento, enquanto ela limpava o saguão principal, a imagem cuidadosamente escolhida para mostrar seu rosto parcialmente obscurecido, como se tivesse algo a esconder. Como... Maria sentiu o sangue gelar. A sensação de violação por ter sua imagem exposta sem consentimento misturava-se à indignação pelas mentiras impressas. Eu não falei com ninguém da imprensa, nem saberia como. Sabemos, respondeu Sandra, seu tom profissional, apenas parcialmente mascarando sua própria irritação com a situação. Ricardo vazou a história a ele mesmo, mas de forma distorcida. Está tentando controlar a narrativa, pintando-se como vítima de uma conspiração. Maria leu o artigo, sentindo náusea à medida que absorvia as palavras cuidadosamente escolhidas para desacreditá-la. De acordo com fontes próximas, ela era uma funcionária problemática com histórico de confrontos com superiores, que havia inventado acusações após ser flagrada em comportamento suspeito. O artigo insinuava que ela estava sendo manipulada por executivos ambiciosos, uma referência velada a Cláudia, que queriam derrubar Ricardo. O texto mencionava vagamente provas manipuladas e terminava com uma citação anônima de um suposto colega de Maria. Ela sempre comentou que queria um cargo melhor, não importava como. Isso é... Maria não conseguia encontrar palavras para expressar a mistura de raiva, humilhação e medo que sentia. As mãos tremiam enquanto devolvia o tablet a Antônio. Nada disso é verdade. Difamação, completou Antônio, seu rosto austero marcado por linhas profundas de preocupação. Mas estamos em uma posição delicada. Se contra-atacarmos oficialmente, isso vira um circo midiático. Ricardo tem conexões em quase todos os grandes veículos de comunicação do país. Foi um dos maiores anunciantes do último trimestre. Maria sentiu o peso dessas palavras. Claro que Ricardo tinha conexões, homens como ele sempre tinham,
Uma rede invisível de proteção e influência, construída ao longo de anos de jantares exclusivos, favores trocados, amizades estratégicas. Como poderia ela, uma funcionária da limpeza com apenas o ensino médio completo, enfrentar isso? Cláudia inclinou-se para a frente, seus olhos penetrantes fixos em Maria. Havia algo naquele olhar, uma intensidade, uma determinação, que não combinava com a habitual frieza calculada da diretora financeira. Há algo que não contamos. A você. O conselho já estava investigando Ricardo há meses por irregularidades financeiras. Maria piscou, atordoada com a revelação. Irregularidades financeiras? Desvio de verbas, contratos suspeitos com empresas fantasmas, possível evasão fiscal, explicou Cláudia, enumerando nos dedos como se fossem itens em uma lista de compras. Nada que pudéssemos provar conclusivamente. Ele é inteligente, cuidadoso, mas havia indícios suficientes para nos preocupar. Seu testemunho e evidências vieram no momento perfeito, acrescentou Antônio. Deram-nos a justificativa que precisávamos para afastá-lo enquanto aprofundamos a investigação financeira. Maria absorveu a informação, sentindo-se subitamente como um peão em um jogo de xadrez muito maior e mais complexo do que imaginara. Então, vocês estão me usando? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Sandra pareceu desconfortável, ajustando-se na cadeira. Antônio manteve-se impassível, anos de negociações corporativas tendo aperfeiçoado sua poker face. Foi Cláudia quem respondeu, com uma honestidade que surpreendeu a todos na sala. Sim e não, admitiu a diretora. Estamos usando sua situação. Sim, seria hipocrisia negar. Mas isso não significa que não acreditamos em você ou que não queremos justiça. As duas coisas podem coexistir. Podemos querer derrubar Ricardo por múltiplas razões, todas válidas. Maria apreciou a franqueza. Após anos sendo tratada com condescendência ou simplesmente ignorada, havia algo refrescante na honestidade, crua de Cláudia. O que acontece agora? Perguntou, tentando manter a voz firme apesar do turbilhão de emoções. Ricardo está convocando uma entrevista coletiva para hoje à tarde, explicou Sandra, consultando brevemente seu tablet. Às 4 horas no Hotel Continental. Vai tentar salvar sua reputação, provavelmente atacando a sua. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto Maria absorvia a informação. Toda sua vida, ela havia sido a pessoa que se curvava, que aceitava, que se mantinha nas sombras. A filha que assumiu as dívidas do pai após sua morte. A irmã que abriu mão de estudar para que os irmãos mais novos pudessem continuar na escola. A mãe solo que trabalhava em 2 empregos para sustentar o filho. A funcionária que aguentava, desaforos com um sorriso forçado, porque precisava do salário. Agora estava no centro de uma tempestade corporativa que não havia pedido. Uma parte dela queria recuar, voltar à invisibilidade confortável que havia sido sua proteção por tanto tempo. Outra parte, uma parte que soava estranhamente como a voz de sua mãe, insistia que algumas batalhas precisam ser lutadas. Não importa o custo. Tenho uma proposta, disse Cláudia finalmente, quebrando o silêncio tenso. Seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que Maria nunca havia visto antes. Uma que pode mudar tudo, para você e para a empresa. Maria levantou os olhos encontrando o olhar determinado da diretora. Algo na postura de Cláudia, na energia contida que emanava dela, fez Maria endireitar os ombros instintivamente. Estou ouvindo. Cláudia sorriu. Não o sorriso educado e controlado que usava em reuniões de negócios, mas algo mais genuíno, quase feroz. O que você acha de darmos a Ricardo Monteiro uma lição sobre subestimar as pessoas? O que Cláudia propôs nos minutos seguintes fez Maria questionar tudo o que pensava sobre coragem, justiça e seu próprio potencial. Era arriscado, audacioso e completamente transformador. Envolvia câmeras, declarações públicas, uma reformulação completa da estrutura corporativa e um papel para Maria que jamais teria imaginado possível. E pela primeira vez em sua vida, Maria não hesitou antes de dizer sim a algo que a aterrorizava. Talvez porque, finalmente, o medo de permanecer a mesma havia se tornado maior que o medo de mudar. O Hotel Continental,
com sua fachada Art Deco restaurada e interiores em mármore italiano, era o cenário preferido da elite empresarial para anúncios importantes. Localizado no centro financeiro da cidade, o edifício histórico de 12 andares havia testemunhado décadas de acordos corporativos, lançamentos de produtos e pronunciamentos que movimentavam o mercado. Seu salão nobre, com capacidade para 200 pessoas, candelabros de cristal e um sistema audiovisual de última geração discretamente integrado à decoração clássica, estava lotado naquela tarde. Jornalistas das principais publicações econômicas e dos grandes portais de notícias ocupavam as fileiras da frente. Equipamentos profissionais a postos, executivos de empresas parceiras da Monteiro Enterprises, curiosos para entender o que estava acontecendo com seu principal contato, formavam grupos estratégicos pelos cantos. Funcionários da própria Monteiro, que haviam recebido liberação não oficial para assistir ao pronunciamento, aglomeravam-se discretamente nos fundos, alguns claramente desconfortáveis por estarem ali, outros quase salivando pela possibilidade de testemunhar o desenrolar de um escândalo ao vivo. Nos bastidores, separada da multidão por pesadas cortinas de veludo vermelho, Maria respirava profundamente, tentando acalmar o turbilhão em seu peito. As 2 horas que precederam aquele momento haviam sido um borrão de atividade frenética. Reuniões estratégicas, ligações sigilosas e uma transformação visual que ainda a fazia sentir-se como uma impostora. Vestia roupas que não eram suas, um conjunto de blazer e calça azul marinho emprestados de Sandra, que mesmo sendo menor que ela, tinha um guarda-roupa corporativo impecável. Os sapatos sociais de salto baixo, também emprestados, apertavam ligeiramente seus pés acostumados com tênis gastos ou os confortáveis crocs que usava durante o trabalho. O cabelo, geralmente preso em um coque funcional sob o lenço colorido, agora estava solto, os cachos definidos graças a produtos que Luciana da recepção havia aplicado com habilidade surpreendente. Uma maquiagem leve, também obra de Luciana, destacava seus olhos escuros e disfarçava as olheiras resultantes de anos de sono insuficiente. "Você não precisa fazer isso", disse Cláudia, aproximando-se silenciosamente por trás. Mesmo em momentos de crise, a diretora financeira mantinha uma compostura admirável. Nenhum fio de cabelo fora do lugar, nenhuma ruga em seu tailleur cinza chumbo. "Podemos seguir com o plano B. A evidência em vídeo é mais que suficiente." Maria balançou a cabeça. A transformação não era apenas externa. Algo havia mudado dentro dela desde aquela manhã, como se uma versão mais corajosa, mais determinada de si mesma, estivesse emergindo das cinzas da humilhação que Ricardo tentara impor. Não, preciso olhar nos olhos dele. O plano, elaborado, durante uma reunião frenética, que incluiu não apenas Cláudia e o conselho, mas também o departamento jurídico e uma consultora de gestão de crise especialmente contratada para a ocasião, era ousado. Em vez de tentar conter o vazamento ou responder defensivamente às acusações de Ricardo, eles iriam confrontá-lo em seu próprio jogo, no palco que ele mesmo havia escolhido, diante das câmeras que ele esperava que o favorecessem. Do outro lado da cortina, um burburinho percorreu o auditório quando Ricardo Monteiro entrou, impecável como sempre em seu terno azul marinho feito sob medida. Um pequeno prendedor de gravata em ouro branco capturava a luz dos refletores. Seu brilho discreto, um lembrete do poder e da riqueza que ele representava. Seu rosto exibia a confiança de um homem acostumado a controlar narrativas, a moldar percepções, a reescrever histórias a seu favor. Através de uma pequena abertura na cortina, Maria podia observá-lo sem ser vista. Notou detalhes que, como funcionária da limpeza, havia aprendido a catalogar mentalmente. O leve tremor em sua mão esquerda, que ele tentava disfarçar mantendo-a no bolso. O suor, quase imperceptível em sua testa, rapidamente enxugado com um lenço de seda, a rigidez em seu sorriso que não alcançava os olhos. Ricardo estava nervoso, talvez até mesmo com medo, embora tentasse projetar absoluta confiança. "Boa tarde a todos", começou ele no microfone,
sua voz ressoando pelo espaço. O tom grave e controlado, cultivado em anos de discursos corporativos e entrevistas para a imprensa financeira, enchia o salão com autoridade estudada. Agradeço a presença neste momento delicado. Como muitos já devem ter ouvido, nossa empresa enfrenta acusações sérias, mas infundadas. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir a facilidade com que ele distorcia a verdade, como se sua palavra por si só fosse suficiente para apagar o que havia acontecido. Sempre defendi a integridade e o respeito nesta empresa, que construí do zero, continuou Ricardo, seu tom calculadamente emotivo com pausas estratégicas para enfatizar palavras-chave. Uma performance perfeita de um homem injustamente atacado. Por isso, é particularmente doloroso ver minha reputação atacada com base em alegações fabricadas. Os fotógrafos disparavam seus flashes, capturando a expressão ensaiada de mágoa digna. Jornalistas digitavam freneticamente em seus notebooks e celulares, reproduzindo cada palavra do poderoso CEO sem questionar, pelo menos por enquanto. Infelizmente, em posições de liderança, tornamo-nos alvos. Ricardo suspirou dramaticamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas em um gesto estudado de preocupação. Especialmente quando precisamos tomar decisões difíceis que desagradam aqueles que não compreendem a complexidade de gerir um negócio deste porte. O discurso era habilidoso, construído para criar uma narrativa de perseguição injusta para transformar o agressor em vítima. Maria sentiu uma onda de raiva crescendo dentro de si ao pensar em quantas vezes ele devia ter usado aquela mesma tática, aquelas mesmas expressões faciais, aquele mesmo tom de voz, para escapar de consequências, para silenciar aqueles que ousavam desafiá-lo. Foi quando Cláudia, posicionada estrategicamente próxima à mesa de controle audiovisual, fez um sinal discreto. Os técnicos de som, instruídos previamente e bem pagos por sua discrição, acionaram o sistema. Nas grandes telas do auditório, dispostas em ambos os lados do palco para permitir que todos visualizassem o orador, surgiu o vídeo, cristalino, inegável, de Ricardo escondendo seu próprio relógio sob os documentos, seguido pelas cenas de seu comportamento inapropriado com Maria e outras funcionárias. A edição havia sido cuidadosa, preservando a privacidade das vítimas enquanto destacava de forma inequívoca as ações de Ricardo. Não havia como negar ou distorcer o que as imagens mostravam. O CEO da Monteiro Enterprises deliberadamente criando uma situação para incriminar uma funcionária inocente, depois de ela ter rejeitado suas investidas. O auditório mergulhou em um silêncio atordoante, quebrado apenas pelos flashes das câmeras, que agora se voltavam para as telas em vez de Ricardo. Jornalistas que segundos antes digitavam obedientemente suas palavras, agora se erguiam em suas cadeiras, tentando capturar cada detalhe das imagens incriminadoras. No fundo da sala, funcionários da Monteiro trocavam olhares chocados. Alguns vindicados, outros horrorizados, ao perceber que os rumores que circulavam há anos eram verdadeiros. Ricardo congelou no palco, seu discurso interrompido no meio, de uma frase enquanto assistia, junto com todos os presentes, à destruição de sua cuidadosamente construída imagem pública. Seu rosto, geralmente uma máscara de confiança calculada, agora mostrava uma mistura de choque, raiva e, mais revelador, medo. O medo de um homem que percebe que, após décadas de impunidade, finalmente enfrentará consequências. Quando as luzes se acenderam novamente, Cláudia subiu ao palco com passos firmes, seguida por Antônio, Eduardo e outros membros do conselho. Seus rostos exibiam uma seriedade apropriada para a gravidade do momento, mas Maria, que os observava atentamente, podia ver o brilho de triunfo contido nos olhos de Cláudia. Em nome do Conselho Administrativo da Monteiro Enterprises, anunciou Cláudia no microfone, sua voz calma, mas firme, ecoando pelo salão silencioso, comunicamos o afastamento definitivo de Ricardo Monteiro de todas as suas funções na empresa, efetivo imediatamente. Os jornalistas levantaram-se em uma onda,
gritando perguntas sobrepostas, criando um burburinho caótico que contrastava com o silêncio atordoado de momentos antes. As câmeras giravam freneticamente entre Ricardo, pálido e imóvel no centro do palco, a boca entreaberta em choque, e o conselho que acabara de destituí-lo publicamente. A empresa lamenta profundamente os incidentes mostrados no vídeo, continuou Cláudia, mantendo a compostura apesar do tumulto crescente. E anuncia a abertura de uma investigação completa sobre todas as denúncias de comportamento inadequado, com apoio de uma consultoria externa independente. Maria observava a cena através da cortina, sentindo uma mistura de emoções que mal conseguia processar. Alívio, vindicação, medo do que viria a seguir e uma estranha sensação de irrealidade, como se estivesse assistindo a um filme sobre outra pessoa, não sobre sua própria vida sendo redefinida em tempo real. Foi então que Cláudia fez um pequeno gesto com a mão. O sinal combinado. O coração de Maria acelerou. Era sua deixa. Respirou fundo, tentando acalmar o tremor em suas mãos e a sensação de que seus joelhos poderiam ceder a qualquer momento. Você consegue, sussurrou para si mesma, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. Conceição Oliveira não criou covardes. Com passos que esperava parecerem mais firmes do que se sentiam, Maria caminhou para o centro do palco. O burburinho diminuiu gradualmente quando ela se aproximou do microfone. Muitos, claramente, confusos sobre quem era aquela mulher desconhecida. Ricardo, ainda em estado de choque, moveu-se ligeiramente para o lado, como se instintivamente quisesse se distanciar dela. Os flashes das câmeras disparavam enquanto Maria se posicionava diante do microfone, tremendo visivelmente, mas com o olhar firme. O silêncio que caiu sobre o auditório tinha um peso quase físico. Dezenas de olhos fixos nela, dezenas de ouvidos aguardando suas palavras. Em seu uniforme azul, com o lenço na cabeça, ela seria invisível para a maioria daquelas pessoas. Agora, no centro do palco, em trajes executivos, todos os olhares estavam nela. Meu nome é Maria Oliveira. Sua voz ecoou pelo auditório silencioso, inicialmente baixa, mas ganhando força a cada palavra. E tenho algo importante a dizer. Naquele momento, enquanto encarava o mar de rostos desconhecidos, Maria sentiu uma transformação interior tão profunda quanto repentina. A mulher que sempre se curvara, que aceitara ser invisível, que engolira humilhações por medo de perder o emprego, estava dando lugar a alguém novo, alguém que finalmente encontrara sua voz. Por 5 anos, limpei cada centímetro deste prédio, começou Maria, sua voz inicialmente trêmula, ganhando firmeza a cada palavra, como um rio que começa como um fio d'água e vai se fortalecendo à medida que avança. As luzes dos refletores a cegavam parcialmente, transformando a plateia em um mar indistinto de rostos atentos. Conheci cada sala, cada corredor, cada pessoa. Vi documentos confidenciais sobre mesas, ouvi conversas reservadas enquanto esvaziava lixeiras. Poderia ter vendido informações, poderia ter feito milhares de coisas desonestas. Mas nunca o fiz. O auditório estava em silêncio absoluto. Mesmo os jornalistas mais cínicos, acostumados a desconfiar de qualquer narrativa, pareciam hipnotizados pela sinceridade crua daquela mulher que, até ontem, seria completamente ignorada por todos ali. Havia uma autenticidade em suas palavras, uma força que nenhum treinamento de media training poderia replicar. Na primeira fila, Maria reconheceu alguns rostos da equipe de marketing da Monteiro Enterprises, seus olhos arregalados em choque, provavelmente calculando mentalmente o desastre de relações públicas que estavam testemunhando e como transformá-lo em algo gerenciável. Mais atrás, funcionários administrativos que passavam por ela diariamente sem um olhar de reconhecimento, agora a observavam com uma mistura de espanto e respeito relutante. Não estou aqui para destruir o Sr. Monteiro. Ela continuou, olhando diretamente para Ricardo, que permanecia imóvel a poucos metros dela. Sua arrogância habitual substituída por uma palidez doentia. Estou aqui porque existem dezenas de Marias nesta empresa. Mulheres invisíveis, que são tratadas como objetos, como serviçais, como menos do que seres humanos.
Your middle tower is being attacked. With vim and Radiant venom. has fortified its structures. Tell me I haven't played to my fullest potential. The enemy's top tower has fallen. Don't let it go to your giant, misshapen fantasy head. Oh yeah, I've been getting Vessel, but my Mirana got this thing. This is the first game I've played that I haven't gotten it. Also, thank you for the follow, Ivory. I don't know if I thanked you. Thank you, thank you, thank you. Run you down. Impale. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Ah. I'm dying anyway. Let me go. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has No, we had fallen. stick. If you were saving your real strategy for a crisis. Vapor Brand since Lost Mary. Dire structures have been fortified. Chat, I thought you said Lesh was strong. What the fuck? As you say. What's this kid doing? Venom pays. Wait, so how does him... Under attack. How does it work? You put it on them and then you ult, or you ult and then you put it on them and then it spreads? I'm confused. Anybody want to smoke with me? A plague on our foes. Oh my god, that just scared me. I thought it was dead. I'm under attack. Violent bands. Holy shit! Holy shit! Your bottom tower Ulti is first, being then wait a bit, then put the debuff. Okay. Your top tower is under siege. Your top tower has fallen. You're allowed your bottom This game tower was is going under- good bottom tower at has first. fallen. Your middle tower is being attacked. Like we're not Venom flows again. playing as a team. Your middle tower is under Agitation. siege. We gotta play Pause 3. I played Pause 3 last stream, As you and I say. doubled down, and we were fucking killing it. And then, I don't know what the fuck happened with Dota, but the server crashed, and then it didn't count the game. And I was pissed. Impaled. Regeneration. My venom flows. Yes. I don't think so. Going. It's in my nature. With Viz and venom. Barf. Or everything. Touch of venom. Yes. Well warded. Going. My venom flows. The enemy's middle tower has been destroyed. As you say. Also, nice to meet another fellow Mackenzie. Your name's Mackenzie? Agitation.
You can't run from the venomous one. With Vim and Venom. Oh my gosh. Dire's barrier has been. I don't ever. Well, growing up, there was like 3 Mackenzies. Where is it? Yeah. There's 3 Mackenzies in my class, including me. But in my adult years, I don't ever meet A touch of Mackenzies. venom. That's awesome. Let's go. Mackenzieception. Impaled. We just need 3 more, and then we can have an all Mackenzie 5-stack. Quick as venom. Yeah, they're coming, they're My coming. loyal ward. Ooh, Snap is invis. Like, do you want to play? No, I only play with Mackenzies. I'm so sorry. Violet Vance. Changing my name. And I feel like Mackenzie's always spelled differently too. Me? Yes. With Vim and Venom. Instead of I said Patty named Mackenzie. I mean, technically you're dating a Mackenzie, so. Ooh, Techie's his bot. Do you go by Mackenzie or do you go by any nicknames? agitation. Vanish. Quick as venom. Going. Run you down. Yes. Oh shit. Yes. Your bottom tower is being Ah! Ah! murder spree. Ah! Your bottom tower is under siege. We got this bitch. Yeah! To venom. As you say. We can only do with the name is a little bit of a rarity. Yes. I'm Ken's to my family. Watch this Your spot. middle tower is under attack. Violet Vance. A touch of Your venom. middle tower is being attacked. Kenzer. At my old job, they used to call me Mac Daddy. Plague our enemies. Going. My Dotobot's broken right now, but I'm Divine too. Yes. Dire has fortified its structures. Violet Vance. I can't believe I survived against the Wraith King. My loyal ward. Your top Wait, that means tower Wraith is King's being alone. attacked. Shut Watch this spot. Set up. With Vim and Venom. Watch her flop. Nice. Or we're doing it now, boys! We're doing it now! As you say. Your You bottom can't tower is run under from the attack. venomous one. Your bottom tower is under siege. Agitation. Murder spree. Where is he going? Impaled. Quick, warn them all.